Meus irmãos, boa tarde a todos. Nós estamos reunidos aqui na Escola Jesus Cristo, nesse ambiente virtual, para mais uma reflexão, mais um estudo do grupo Irmãos de Célia Lúcius, de nossa escola, que é realizado toda semana, de terça a quinta-feira, nesse horário das 14 horas, perdão, das 16 horas, às 4 da tarde. E preparando os nossos pensamentos para a nossa reflexão dessa tarde, irei ler a questão 920 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E os espíritos respondem: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Elevemos então a Deus os nossos pensamentos. Senhor Deus, nosso Pai amado, Jesus, nosso Mestre, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de estarmos buscando a Tua Palavra, de estarmos buscando nos conectar a Ti, Senhor. Por isso pedimos, Pai, abre-nos as nossas mentes e os nossos corações para que possamos compreender a grandeza dos Teus ensinamentos, assimilar os Teus ensinamentos em nossos corações. Porque sabemos, Senhor, que a Tua lei não é mais escrita em pedras, mas nos corações dos homens. Fica conosco, Senhor. Guarda-nos e orienta-nos no estudo da tarde de hoje. Em Teu santo nome, que assim seja. Então, meus irmãos, quando Kardec pergunta se é possível que o homem goze de completa felicidade na Terra, nós entendemos que a completa felicidade não é deste mundo, não ainda, enquanto nós vivemos em um planeta que é um planeta de expiação e provas, né? E os espíritos são bem claros nessa resposta, né? Não é possível, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas apesar de não podermos viver a felicidade completa aqui na Terra, porque a felicidade completa só é possível com a implantação do reino de Deus, né? Mas depende do homem, os espíritos respondem. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então é possível buscar a máxima felicidade relativa dentro das condições do planeta em que nós vivemos. E eu gostaria de ler aqui, antes de iniciarmos o estudo da mensagem da tarde de hoje, eu queria trazer duas reflexões. Primeiro, uma mensagem de Chico Xavier, é uma fala de Chico que está registrada no livro Evangelho de Chico Xavier, onde Chico diz o seguinte, abre aspas: choro
Quando tenho vontade de chorar, choro. Mas eu não me lembro de algum dia ter chorado de revolta. Tenho chorado com o sofrimento de meus amigos. Não estranhem, não. Jesus também chorou por Lázaro. Está lá, no menor versículo do Novo Testamento. Eu não sou uma pedra. Os espíritos, muitos deles, quando escrevem por meu intermédio, choram também. Agora, choro é de quando em quando. Esse negócio de chorar todo dia não dá. Chico, respondendo naturalmente a uma pergunta, se ele chorava. E ele diz, sim, eu choro quando eu tenho vontade de chorar. E choro, na maioria das vezes, vendo o sofrimento dos meus amigos. E ele lembra daquela passagem do menor versículo da Bíblia que diz: Jesus chorou quando Lázaro estava morto. Mas ele faz ainda um alerta. Esse negócio de chorar todo dia não dá. Então, nós temos, é claro, permissão para chorar. Existem momentos em que nós iremos desejar chorar, mas Chico recomenda, chora todo dia não. Vamos buscar trabalhar, buscar fazer o bem pelo próximo, porque a alegria que nós temos ao fazer o bem vai nos ajudar a viver uma vida melhor e mais feliz aqui na Terra, nesse mundo de sofrimentos. Bom, trouxe também, então, para refletirmos, um trecho de uma mensagem de Emmanuel que está inserido no livro Caminho, Verdade e Vida, também psicografado por Chico Xavier. A mensagem intitulada Lágrimas. E Emmanuel ele faz o seguinte comentário. A mensagem é muito bonita, recomendo a todos que possam buscar essa mensagem para ler, que façam a leitura da mensagem completa. Mas aqui a gente vai pegar apenas um pequeno trecho. Emmanuel diz o seguinte: muita gente acredita na lágrima sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em prantos às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram, leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Emmanuel. Com isso, nós iremos iniciar o nosso estudo da tarde de hoje, que será o estudo da mensagem intitulada Como Chorarei. Como Chorarei, que é um capítulo do livro No Roteiro do Evangelho, que é um livro psicografado pela irmã Wanda Joviano,
que assina com o pseudônimo Vera Lúcio, pelo espírito Otília. Então a gente vai fazer o estudo hoje do capítulo 14 do livro No Roteiro do Evangelho. E ela se utiliza para a epígrafe desse capítulo o versículo 4 do Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde Jesus diz: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É um trecho que está dentro do Sermão da Montanha, que é um dos mais belos sermões que Jesus proferiu, sermão este que Mahatma Gandhi afirmou que se tudo se perdesse, se todos os livros da Terra se perdessem e fosse salvo apenas o Sermão da Montanha, tudo estaria salvo, segundo Mahatma Gandhi. Então vamos à leitura desse capítulo 14 do Evangelho, no roteiro do Evangelho, pelo espírito Otília, psicografado por Vera Lúcio, que é pseudônimo de Wanda Joviano. Como chorarei e serei bem-aventurado? Deverei então entregar-me às lágrimas e com elas tentar solucionar sempre as situações difíceis ou dolorosas? Porque a princípio, meus irmãos, parece uma contradição. Como chorarei e serei ao mesmo tempo bem-aventurado? Porque bem-aventurado significa feliz. Então, como chorar e ser feliz ao mesmo tempo? Porque essa promessa da felicidade que Jesus traz no Sermão da Montanha é uma promessa de felicidade futura. Bem-aventurados os que choram hoje, porque futuramente serão consolados. Eles vão receber o consolo. Então essa bem-aventurança é uma alegria futura, é uma alegria que é prometida pelo Cristo, mas que não devemos imaginar algo para um futuro tão distante, porque de acordo com a forma como nós lidamos com as situações difíceis, o conforto, o consolo, ele chega mais rápido para alguns. Então tudo vai depender da forma, da maneira como nós lidamos com as situações que se colocam diante de nós. Então ela continua: de modo algum, o mestre elegeria para bem-aventurados aqueles que pranteiam inutilmente e se entregam à inércia destrutiva. Então, meus irmãos, aqueles que se entregam às lágrimas, mas que desejam permanecer nelas de forma inerte, e a inércia destrutiva, aquele que não encontra saída para os problemas, mas que não procura fazer nada de bom, não procura se instruir em alguma boa leitura, não procura assistir uma palavra edificante e permanece apenas preso, perdido em seu pranto destruidor, em seu pranto, como diz Emmanuel, sem esperança. Que são aqueles que procedem do desespero e se caracterizam como venenos mortais, segundo Emmanuel. E Otília continua: de modo algum apontaria o divino pastor o caminho da lamentação improfícua,
como um dos que conduzem ao clima superior de seu aprisco. Então a lamentação, aquele que gosta de murmurar, de lamentar, de reclamar de tudo, de resmungar o tempo todo, de ficar mostrando para todo mundo quão ele é um sofredor, o quanto ele está sofrendo. Aquele que quer aparecer através do seu sofrimento. Não são esses que são os que herdarão a promessa da bem-aventurança que Jesus se referiu no Sermão da Montanha. O choro, significando sempre o meio de libertação da alma encarcerada pelas grades das circunstâncias adversas, o derivativo do coração oprimido pelo acúmulo de vibrações contrárias, o grito do espírito que, angustiado, é compelido a permanecer em campos onde não está afeito a respiração. Pode ser um choro sem lágrimas, um grito surdo e um quadro de aflição cujas cores sejam imperceptíveis aos nossos olhos. Então, esses exemplos que foram dados nesse capítulo, meus irmãos, são muito sérios, porque o choro ele pode significar o meio de uma libertação de uma alma encarcerada. O choro pode ser derivado de um coração oprimido por conta de vibrações contrárias. Pode ser um grito de um espírito angustiado, que é obrigado a permanecer em campos onde não está afeito a respiração. Então são seres que se encontram em ambientes que não são agradáveis mais ao seu nível vibratório. Imaginem seres evoluidíssimos que vêm à Terra em missões importantíssimas, que eles mesmos escolheram e se propuseram a cumprir, mas aqui na Terra estão cercados por um ambiente terrível, onde a própria respiração é dificultada. Imagina então o próprio Jesus, o quanto ele teve que se preparar para viver entre nós e o quanto ele sofreu enquanto esteve aqui entre nós. Então pode ser um choro sem lágrimas, um grito surdo e um quadro de aflições cujas cores sejam imperceptíveis aos nossos olhos. Então nós nem sempre iremos perceber aquele choro, aquele sofrimento. Porque tem pessoas que sofrem e não transparecem o seu próprio sofrimento, mas estão com um sorriso no rosto e com as lágrimas saindo do coração. Assim, continua então Otília, chorará o espírito de sentimentos elevados e que, em viagem pela terra, lamenta o primitivismo dos companheiros e por isso sofrer-lhes a adversidade. Chorará pelo trabalho, a alma em luta com as provações benditas que lhe ensinarão a resgatar erros e a edificar-se para o bem. Então, tanto aquele missionário que vem à Terra para trazer os seus exemplos e ajudar aqueles que são mais necessitados, eles irão chorar observando a pequenez dos seus irmãos, observando as dificuldades que os seus irmãos têm em compreender e praticar as lições de Jesus. Então eles irão chorar por isso. Mas também chorará pelo trabalho, aqueles que estão nas lutas, nas provações do mundo. Porque essas lágrimas, se forem convertidas em
motor para o resgate dos erros e para a edificação para o bem, serão lágrimas bem recebidas e bem aceitas pelo nosso Pai que está nos céus. Então, transformar o arrependimento não em remorso que torna o ser inerte, mas transformar o arrependimento em oportunidade de transformação para o bem. Então aí o choro é um choro de verdadeira alegria no Senhor, porque ele reconhece os seus erros, mas aproveita esse reconhecimento para a sua própria transformação. Chorará o discípulo da sabedoria superior que em missão procurar as regiões inferiores, tentando ensinar aos que jazem inertes pela mente ou pelo coração as lições sublimes da ciência elevada, da arte santificada ou da religiosidade ativa e verdadeira. Então são discípulos da sabedoria superior que vêm ao mundo em missão para trazer, através da ciência, da arte ou da religião, a transformação dos seus irmãos. Eles chorarão, porque serão incompreendidos. Eles chorarão, porque estão vindo de regiões belíssimas para viver nesse mundo ainda trevoso. E conclui então Otília sua mensagem. Chorarão estes, e estes serão os bem-aventurados, aos quais o Senhor de todas as coisas consolará um dia. As bem-aventuranças, as promessas de Jesus não deixarão de se cumprir. Jamais. E para concluirmos então, meus irmãos, vou fazer algumas breves leituras de alguns versículos para encerrarmos então a nossa reflexão desta tarde. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 e 4. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20, Jesus diz: digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A promessa de Jesus para nós. Enquanto o mundo se alegra pelos prazeres da carne, pelos prazeres materiais, os verdadeiros cristãos se entristecem, mas essa tristeza para o mundo se converterá em alegria verdadeira no mundo espiritual. No livro de Apocalipse, também escrito por João, capítulo 21, versículo 4. E esse capítulo 21 do livro de Apocalipse é belíssimo. Recomendo a todos a leitura do capítulo 21 de Apocalipse em paralelo ao capítulo 65 de Isaías, que infelizmente não temos tempo para refletir sobre eles agora, mas recomendo a leitura paralela desses dois capítulos, 21 do Apocalipse e 65 do profeta Isaías, que tem o mesmo autor espiritual. Diz então: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor,
pois a antiga ordem já passou, as coisas antigas já passaram. Então Jesus irá enxugar dos nossos olhos toda lágrima, pois não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Isso é a promessa de um mundo regenerado. É quando a terra, em breve, com a graça de Deus, se tornará um mundo de regeneração. E aí todas essas promessas de Jesus estarão começando a se cumprir para aqueles que forem contemplados pelas bem-aventuranças prometidas. Em Romanos, capítulo 12, versículo 15, Paulo diz: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Então é a empatia, é você sentir o outro. Algo que está em falta no mundo de hoje. Está muito em falta no mundo de hoje. No livro de Salmos, 2 salmos curtinhos agora para completarmos. Capítulo 30, versículo 5. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E agora, para finalizarmos, Salmo 126, versículos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então semeemos, meus irmãos. Semeemos mesmo em lágrimas. O que Davi nos diz através desse salmo é que mesmo não estando usufruindo das aparentes alegrias transitórias desse mundo, nós ainda temos o dever de semear. E qual é a semeadura senão a palavra e os exemplos que Jesus deixou para nós? Então semeemos, porque semeando com lágrimas, colheremos futuramente com cânticos de alegria. Elevemos a Deus os nossos pensamentos. Senhor Deus, nosso Pai amado, e Jesus, nosso Mestre, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade do estudo da tarde de hoje. Nós te agradecemos pelas promessas que o Senhor fez para nós e que nós sabemos que irão se cumprir a seu tempo, Senhor. Nós te agradecemos e suplicamos, Senhor. Traz, Senhor, para o nosso coração sabedoria e discernimento, para que possamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, nos lembrando da tua promessa, Senhor, de que todo o resto nos seria acrescentado, Senhor, desde que buscássemos a ti em primeiro lugar. Pedimos, Senhor, que as nossas lágrimas se convertam em amor ao próximo, para que possamos semear sempre a tua palavra e o teu evangelho. Fica conosco, Senhor. Guarda-nos hoje e para todo sempre na tua santa paz. Que assim seja.